Bom dia, sétimo ano de Geografia. Vamos para a aula 2. Vamos estudar alguns elementos do Brasil, tá? Então, já falei na última aula, o Brasil não tem muito vulcanismo, não tem terremotos de larga magnitude. Existem terremotos no Brasil de baixa magnitude, baixo na escala Richter. Escala Richter é de 0 a 10 e marca a intensidade de um terremoto. A partir de 6 já podemos considerar um terremoto que pode causar efeitos danosos, né? Os nossos terremotos não chegam aí 3, quase que imperceptíveis. Existe por causa do movimento de rotação, então óbvio que existe sempre tremores pequenos, tá? Em relação ao relevo, o Brasil possui, vamos relembrar o sexto ano, planície ao nível do mar, planalto acima do nível do mar, depressão é algo que está mais baixo em relação ao planalto, em relação a uma montanha, ou uma depressão absoluta, que está mais baixo em relação a uma planície. Tá? Então nós temos no Brasil 6 grandes planícies, 10 grandes depressões e 11 planaltos. Então o Brasil é um país de planaltos, né? Apesar de acharmos que vivemos tudo no plano ali, na planície, ao nível do mar, não. Ao nível do mar é mais o litoral aqui e grandes planícies espalhadas pelo Brasil. Aí você observando o mapa que tem na apostila fica mais fácil, tá? Porque está em cores diferentes, destacadas, você consegue ver as cores aí de planalto, planície e depressão. O solo brasileiro, né? Então o solo, cada área, cada região do Brasil tem uma característica específica. O norte e o sudeste têm baixa produtividade por fatores diferentes. O norte, por causa que o solo amazônico, todo mundo acha que a floresta amazônica é super rica em tudo. Não, o solo amazônico é pobre. O que alimenta o solo amazônico? A própria decomposição das árvores. O solo em si da Amazônia, se você raspar a árvore lá, tirar a árvore e for plantar, é um solo pobre. Por quê? É um solo muito alagado pelos rios e é um solo que depende, é um solo que é escondido em vários locais, é escondido por causa do tamanho das árvores, né, que não deixa o sol entrar, e também ele depende desse ciclo, da própria decomposição de animais e das folhas. Se você tirar a folha, você acaba com o ciclo do solo. Tá? Então o solo do norte é baixa fertilidade e o do sudeste já foi muito utilizado, também tem baixa fertilidade. O do nordeste tem alta fertilidade, tá? Por ser mais na linha do Equador, tem fatores geológicos que ajudam, fatores climatológicos, né? Sempre quente, mais próximo à linha do Equador. E o do sul também tem alta produtividade, né? E do centro-oeste baixa. Apesar do centro-oeste ser onde sai a maior parte dos grãos, alimentos do Brasil, ela tem baixa produtividade. E a do sul tem alta produtividade. Tá? Fatores climáticos, geológicos, vento, clima, utilização adequada do ser humano, tudo isso influencia para você caracterizar se esse solo tem uma boa produtividade ou não. Tá? A ação humana, ela também é fundamental. Nós temos aí alguns fatores que levam a isso. Por exemplo, a destruição ela pode levar a uma arenização do solo, ou seja, transformar o solo em areia. Pode existir um processo de erosão. O que é erosão? É o processo de destruição. Erodir é destruir o solo, tá? Ou um processo de sedimentação, quando você tem áreas mais altas que soltam sedimentos, partes dessa rocha, partes desse solo para áreas mais baixas. Então, a ação humana é fundamental para você definir se esse solo tem fertilidade ou se ele não tem fertilidade, tá bom?